Olá, gente, tudo bem? Olá, pessoal do Militar, vamos continuar nossas aulas. Hoje nós vamos iniciar a apostila 3, que com certeza você já tem, né? Então nós vamos estar na apostila 3, frente 2, página 594, tá? Esse conteúdo, ele finaliza a parte de agropecuária que nós já tínhamos iniciado na apostila 2, certo? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre a estrutura fundiária no Brasil. Certo? Então, nas outras aulas nós já vimos características gerais de sistemas agrícolas, características das atividades, né, no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Vimos também as relações de trabalho, vimos os principais produtos agrícolas, certo? E agora nós vamos estar vendo sobre a estrutura fundiária brasileira, tá? Bom, eu vou seguir mais ou menos a sequência que está na tua apostila, tá? Até mesmo para a gente dar uma sequência conforme você está tendo aí no seu material, ok? Bom, quando você fala em estrutura fundiária, o que eu estaria dizendo, né? O que seria estrutura fundiária, né? O nome mais ou menos te dá uma ideia. Estrutura, ou seja, como que está distribuído, né? E fundiária, ele faz relação à terra. Então, o que ele está querendo saber? Como que a terra está distribuída no Brasil, certo? Se a terra é bem distribuída, se a terra está mal distribuída, ou seja, eu vou estar analisando, no caso, essa distribuição de terra pelo país, ok? E todo mundo sabe, eu acho que todo mundo já ouviu, já leu, já estudou, todo mundo já sabe, que no Brasil existe uma grande concentração fundiária. Como assim? Nós temos uma grande concentração de terra. De que maneira? Poucas pessoas são donas da maior parte das terras do país. E quando você fala nessa concentração de poucas pessoas com muita terra, automaticamente você vai gerar o conflito agrário. Tá? Então, hoje quase a gente não escuta muito falar de conflito agrário, né? Parece que o movimento deu uma parada, não que as coisas foram resolvidas, né? Mas tem momento que ela aparece, reaparece mais, tem outro momento que dá uma desaparecida, vamos dizer assim, mas o problema ainda persiste no Brasil, tá? Só que para eu falar da concentração de terra hoje, que nós sabemos que tem hoje, nós temos que voltar um pouco lá atrás na história para saber como que isso originou. Então, vocês devem saber que vários países do mundo já fizeram a sua reforma agrária, vários países do mundo têm uma distribuição de terra um pouco mais igualitária. Isso não quer dizer que você não tenha grandes propriedades, você não tenha grandes latifúndios. Mas no Brasil, o Brasil é um dos países que tem uma grande concentração de terra, né? E isso, de certa forma, é uma herança do tipo de colonização que nós tivemos. Então, a primeira coisa, como eu coloquei aqui para vocês, ó, desde que o Brasil foi descoberto em 1500, até quando o Brasil se tornou independente em 1822, como é que os portugueses chegaram e como é que os portugueses ocuparam, né, o território do Brasil, né, no caso a colônia Brasil na época, tá? As pessoas que vinham para cá, elas ganhavam grandes posses, grandes áreas, grandes latifúndios, né, que naquela época se chamava sesmarias. Na verdade, a terra pertencia à coroa, mas era doado grandes extensões de terras, tá, para quem fosse ocupar e morar nessas regiões brasileiras. E essas sesmarias, elas não deixavam de ser classificadas como latifúndios. Então, se você pensar, a origem dos latifúndios no Brasil começa desde a chegada dos portugueses aqui, tá? Vocês sabem que a única região que nós não vimos ainda essa parte de imigração, mas a única região brasileira que eu tenho uma menor concentração de terra, não que não exista latifúndios, claro, existe bastante, mas é a região que tem a maior presença de pequenas e médias propriedades, é a região sul, né? Porque a região sul do Brasil foi a região que ela foi ocupada, né? Ela não foi explorada pelos portugueses, ela foi ocupada, ela foi colonizada, né? Principalmente por uma ocupação dos imigrantes, que introduziram pequenas e médias propriedades. Então é a região que tem o maior número de pequenas propriedades, diferente do Brasil. Se você pegar regiões como a Amazônia, Nordeste brasileiro, Centro-Oeste brasileiro, a nossa região é concentração de latifúndios. Oeste paulista é a grande concentração de latifúndios. Então esses latifúndios, a origem está ligada à forma que foi ocupado o Brasil desde a época da colonização ali por Portugal. Bom,
Aí depois que o Brasil se tornou independente em 1822, entre 1822 a 1850, ficou um período, pessoal, meio que de indecisão, o que seria feito, como funcionaria a questão da terra. E aí em 1850, cuidado com essa data, porque tem duas coisas importantes. 1850 foi criada a Lei da Terra. Essa Lei da Terra, e esse ano, 1850, vai marcar dentro do contexto de agropecuária brasileira. Porém, em 1850 também, e aí você vê que uma coisa tem a relação com a outra, foi quando foi assinada uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Não sei se vocês lembram isso na história. A Lei de Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro. E nesta época a gente estava no auge de que ciclo econômico? A gente estava no auge do ciclo do café, né? E vocês sabem que o ciclo do café inicialmente foi usada a mão de obra escrava, e aí no meio do processo do ciclo do café foi introduzido a mão de obra assalariada com a chegada dos imigrantes italianos, né? Então essa lei Eusébio de Queiroz, ela proibia você trazer nova mão de obra para o Brasil para trabalhar na lavoura cafeeira. E já estava iniciando, né, e a lei já era uma prova disso, esse movimento abolicionista no Brasil, que vai acontecer a abolição em 1888, né, com a Lei Áurea. Porém, o que começou já a ter como preocupação? Ora, a partir do momento que os imigrantes estão chegando no Brasil, presta atenção, os imigrantes começam a chegar no Brasil para substituir os escravos, porque já estava tendo um movimento abolicionistas. Os escravos seriam mão de obra livre. E como é que era a posse da terra até então? Ora, se eu chegasse em determinado lugar, tá? Limpasse a área, construísse a minha casa e tinha a posse da terra, aquela terra era minha. Então, até 1850, com a Lei da Terra, pessoal, você era dono de toda aquela terra que você tomava posse. Certo? Então, você não era obrigado a comprar a terra. Então, é aquele momento que os fazendeiros, por exemplo, eles iam levando a sua cerca, levando a sua cerca, levando a sua cerca, e aonde ele delimitava, marcava, era propriedade sua. A partir do momento que os escravos começam a deixar de ser escravos, né, que vem a abolição, a partir do momento que começa a chegar uma mão de obra externa, assalariada, como os imigrantes, começa o temor dessas pessoas terem acesso também à posse da terra. E aí, com uma maneira de você delimitar e marcar quem que seria o dono dessas terras, né, até mesmo de criar toda uma oligarquia, todo um grupo de comando aí de poder, tá? Foi criada uma lei em 1850 chamada Lei da Terra. E o que essa Lei da Terra diz? Que agora a terra só poderá ser sua, certo? Se você puder comprar, ou seja, para eu ter a posse da terra, eu tinha que ter dinheiro para comprar. E é lógico que a Lei da Terra regularizou toda a terra que as pessoas tinham já tomado posse. Então, aqueles fazendeiros que já tinham tomado posse dessa terra, que já tinham grandes áreas, muitas vezes de toda uma herança lá de trás, foi regularizada como sua propriedade, tá? E a partir de então, você só poderia adquirir novas terras se você pudesse comprar. Essa foi a forma que foi encontrada na época para limitar o acesso a essa terra pelos os negros libertos e pela mão de obra dos imigrantes que estavam chegando no Brasil, certo? Então, cuidado com essa 1850, porque você tem dois contextos. É quando foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro e com isso começou a entrar mais imigrantes. E qual a relação disso com a Lei da Terra? É porque começaram a ver que seria uma possibilidade dessas pessoas também ter posse da terra. Então, eles criaram uma nova lei onde eles dificultavam essa posse da terra. Tranquilo? Bom, então aqui a gente observa que desde que o Brasil foi descoberto, desde que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, até praticamente, né, hoje, essa concentração de terra, ela atendeu interesses de grupos e de pessoas que ocuparam e delimitaram esse território como seu, ok? Bom, aí nós vamos agora para o século XX. O que vai acontecer, né? Então, a partir de 1850, você passa a ter direito à terra se você comprar, né, e você regulamentar, tá? Depois, com a proclamação da República, né, em 1879, também vai ser criada a expressão terras devolutas,
que toda vez que você falar em terra devoluta, são terras que pertencem ao Estado, né? Que o Estado, ele é o dono, certo? Porque teoricamente essa terra não foi comprada por alguém, mas muitas vezes isso atende interesses de alguns grupos, certo? Até que nós chegamos aqui em metade do século passado, certo? O que vai acontecer? Vocês sabem que o movimento agrário no Brasil, né, movimento de camponeses em luta pela terra, não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora, há muito tempo existe. Então, desde a década de 30, a gente já tinha a Liga dos Camponeses no Nordeste, movimento pela posse da terra, tá? Depois nós vamos ter uma estruturação maior desses grupos, né, onde vai surgir na década de 80, né, o chamado MST, Movimento do Sem Terra, tá? Que também existem outros grupos, né, que lutam pela posse da terra, certo? Mas essa questão de luta pela terra no Brasil sempre existiu. Então não é um problema de agora, século XXI, é um problema que a gente for analisar tem mais de 100 anos, né? E isso, né, de você pegar do século XX para cá, ok? Bom, acontece que quando chegou em 64 eu acho que vocês sabem que vai ser o ano que vai assumir no governo os militares. Os militares chegam ao governo em 64, certo? E aí você fala, o que tem a ver isso, Celilza, com a questão agrária? Vocês sabem que quem estava no governo antes, né, antes de acontecer, né, em 64, ou revolução ou golpe militar, aí não vou entrar nesse mérito, depende de que lado, nós tínhamos o João Goulart, o Jango. E o João Goulart tinha até feito vários discursos prometidos que ele iria fazer reforma agrária no Brasil. E reforma agrária, vocês sabem que é uma característica, é um movimento de uma visão não capitalista, né? De uma visão mais socialista, de uma distribuição igualitária da terra. Tá? Então, em 64, quando os militares assumem o governo, todo esse ideal de reforma agrária e tal foi deixado de lado. Mas os movimentos não cessaram, e os movimentos não iam cessar, porque já tinham iniciado há mais de 30 anos, né, dentro do século XX. E aí o que os militares fizeram? Eles criaram uma lei chamada Estatuto da Terra. Essa lei é bastante importante, tá, gente? Onde o Estatuto da Terra, além dele criar o conceito de módulo rural, além dele criar essa característica de terra ter uma função social, vai ser em 64 que vai criar os direitos trabalhistas ao trabalhador rural. Não esqueça que Vargas criou os direitos trabalhistas, mas o trabalhador urbano. E vai ser com o Estatuto da Terra que vai ser criado os direitos trabalhistas no campo. Tanto isso vai gerar consequência que vai ser no ano seguinte, em 65, que o Brasil deixa de ser um país predominantemente rural e passa a ser urbano. Um dos fatores é que essa obrigatoriedade de você agora registrar esses trabalhadores rurais, muitos fazendeiros demitiram esses funcionários e eles foram embora para a cidade, ou seja, acelerou o êxodo rural e aí vai inverter o que nós chamamos de população rural para a população urbana, que é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, que é a urbanização, tá? E aí o que acontece? Em 64 foi criado esse conceito de módulo rural, então eu queria a atenção de vocês. Presta atenção, porque se você não entender módulo rural, você não entende essa classificação aqui, certo? Então, o que sempre teve no Brasil como problema? Como que eu classifico uma propriedade? O que é uma pequena? O que é um minifúndio? O que é uma pequena? O que é uma média? O que é uma grande? O que é um latifúndio? Então, eu posso classificar a propriedade apenas por tamanho, né? Então, de maneira geral, você coloca assim, um minifúndio é aquela propriedade que tem até 10 hectares, né? Uma pequena é aquela que tem de 10 até 50. E aí, conforme você vai aumentando a quantidade de hectares, você vai aumentando a classificação. Então, de minifúndio para pequena, para média, para grande, até um latifúndio. Porém, eu só classifico a propriedade puramente por tamanho. Ter até tantas hectares. Aqui não, eles criaram uma maneira de eu classificar a propriedade não só pelo tamanho, mas de como essa terra é utilizada. Então, essa classificação da propriedade por módulo rural, você leva em consideração duas coisas, o tamanho da propriedade e o uso dessa terra, certo? Baseado na forma que eu vou usar essa terra, ela pode mudar a classificação. Então, o que seria um módulo rural, pessoal? O módulo rural, vou apagar isso aqui para não atrapalhar aqui, o módulo rural, na verdade, é o tamanho que uma propriedade tem que ter
para que uma família, quando eu falo uma família, é aquela que tem em média no máximo 4 adultos, não 4 pessoas, 4 adultos, possa trabalhar nessa terra, tirar o sustento dessa família e ter condições de melhorar a sua condição socioeconômica, ou seja, ter uma ascensão social, certo? Vou repetir. O que é um módulo rural? É o tamanho que uma propriedade tem que ter para que uma família de até 4 adultos possa tirar o seu sustento e ter condições de ter uma ascensão social. Ou seja, o módulo rural, ela não deixa de ser uma unidade familiar. Ou seja, ela vai ser uma propriedade familiar, certo? Vai ser um minifúndio, ok? Onde aquela família vai tirar o seu sustento no uso daquela terra. E aí vem uma coisa super importante. Esse módulo rural, aí é que chama atenção, é a questão do tamanho. Porque aí você poderia ter feito essa pergunta, né? Quando eu falei para você assim, o que é um módulo rural? É o tamanho que uma propriedade tem que ter para que a família tire seu sustento. Aí vem aquela pergunta, tá, esse tamanho significa que são quantos hectares? Certo? Quantos hectares uma família precisa ter para tirar o seu sustento? Aí que vem um detalhe que muita gente não consegue entender. O módulo rural, o tamanho ele é variável. Como assim? Ele não é fixo para todo o Brasil. Cada lugar do Brasil, cada região brasileira, e quando eu falo região, não estou falando norte, nordeste, cada região, cada parte do Brasil, dependendo da sua condição, principalmente natural, ela poderá ter uma maior quantidade de hectares para um módulo ou menor. Então, esse tamanho ele é variável e ele é regional. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos pegar 2 exemplos clássicos aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma propriedade, vamos pegar 2 exemplos, uma propriedade de 20 hectares, tá? Eu tenho 20 hectares na região de Dourados, uma região de clima favorável, de um solo extremamente fértil, que é o terra roxa, de um lugar que tudo que eu quiser plantar vai dar, certo? E aí eu tenho 20 hectares lá no meio do Pantanal. Ora, eu estou dentro do mesmo estado, Mato Grosso do Sul. Porém, eu que tenho 20 hectares em Dourados, com certeza eu vou ter condições de tirar o sustento da minha família e ter ascensão social com 20 hectares. Certo? Ainda mais em Dourados, 20 hectares é muita coisa para tirar o seu sustento. Ok? Mas se eu tiver 20 hectares lá no meio do Pantanal, onde boa parte do ano, grande parte dessas 20 hectares fica alagada, o que vai sobrar para eu tirar meu sustento muitas vezes não vai ser o suficiente. Só que se eu pegar essa propriedade de Dourados tem 20 hectares, essa propriedade no meio do Pantanal também tem 20 hectares. Então, se eu fosse classificar apenas pelo tamanho, elas deveriam ter a mesma classificação. Aí o que o módulo rural fala? Essa região ela poderá ter quantidade de hectares diferentes. Por exemplo, a quantidade de terra que eu tenho que ter em Dourados, tá? Ela pode ser menor do que a quantidade de terras que eu terei no Pantanal. Então, uma família, vamos imaginar que eu tenho a família com a mesma quantidade de pessoas que vive em Dourados, se ela tiver 10 hectares ou até menos de 10 hectares, ela vai tirar o seu sustento na região de Dourados. Mas uma família, mesmo número de pessoas que viver lá no meio do Pantanal, dependendo da condição, que é área alagada, de área que pode ser usada, muitas vezes ele precisaria de 30 a 40 hectares para tirar a sobrevivência dele. Aí você fala, 40 hectares e outro 10? E os dois vão ser minifúndios? Sim. Por quê? Porque essa quantidade, esse tamanho que seria em hectares, esse tamanho em hectares, ele vai ser variável dependendo da região. Então, o que você não pode esquecer? Quanto pior a condição do lugar, ou seja, quanto mais for difícil por causa do solo, por causa do relevo ou o clima, algum fator que desencadeia um problema do uso da terra, maior vai ter que ser a quantidade de hectares. Então é a mesma coisa se eu falar assim, quem precisa de mais hectares para sobreviver em um módulo rural? Quem tem uma propriedade aqui na região de Dourados ou quem tem uma propriedade lá no sertão do Nordeste? É lógico que lá no sertão do Nordeste eu vou precisar de uma área maior, porque as condições climáticas desfavorecem a ocupação. Entenderam? Então isso é um módulo rural. Então fechando, preste atenção.
Módulo rural é o tamanho que uma propriedade familiar tem que ter para que essa família tire o seu sustento e tenha condições de ter ascensão social. Esse tamanho da propriedade vai variar de lugar para lugar, dependendo das condições naturais do lugar. Então, por exemplo, no Brasil eu tenho regiões que o módulo rural é uma média de 5 hectares, certo? Como na região do Paraná, por exemplo, um módulo, 5 hectares, e você tem lá na região da Amazônia, certo? Um módulo rural equivalente a 80, 90 hectares. Aí você fala, cara, 90 hectares na Amazônia? Sim, imagina, você tem uma área que é ocupada pela floresta, você tem que deixar a reserva legal. Floresta amazônica reserva legal é 80% de reserva. Então, quer dizer, se você tem uma propriedade de 90 hectares, eu tenho que deixar 80% de reserva legal da floresta, vai me sobrar o quê? Entenderam? Então eu preciso de uma área maior. Entenderam? Bom, baseado no módulo rural, aí eu classifico a propriedade em minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. Tranquilo? Eu vou pagar esse pedacinho aqui só, porque vai me atrapalhar, tá bom, gente? Então vamos lá, ó, vou pagar esse pedacinho aqui. Então, olha lá. O que é um minifúndio baseado nessa classificação? Minifúndio, vou fazer com azulzinho para facilitar, é toda propriedade que tiver até um módulo rural, que eu vou chamar de MR. Então vamos pegar um exemplo? Vou pegar um exemplo aqui, ó, vamos pôr aqui. Vamos imaginar que é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que faz essa classificação, tá? O que o INCRA faz? Vamos supor que na determinada região que eu estou analisando, um módulo rural, por exemplo, equivale a 20 hectares. Gente, a média no Brasil é entre 25 a 30 hectares, tá? A média, mas como eu disse, tem lugar que você pode ter um módulo com 5, com 15, 18, 20, 30, 40, até 90, 100 hectares, ok? Quanto maior a quantidade de hectares para um módulo, pior a condição do lugar. Então, vamos imaginar que um módulo rural equivale a 20 hectares. Aí eu, INCRA, cheguei lá e vou classificar as propriedades. Aí eu chego na propriedade do senhor João e a propriedade dele lá, ele tem, por exemplo, 15 hectares. Bom, se naquela região um módulo equivale a 20 hectares e ele tem 15 hectares, ou seja, até um módulo, ele é um minifúndio. Teoricamente, ninguém pode ter menos de um módulo rural, porque se o módulo rural ele é o mínimo que uma pessoa precisa, uma família precisa para viver, você não deveria ter o mínimo disso, mas existe, certo? Então, esse aqui é o módulo rural. Aí tá, então, minifúndio é aquela propriedade que tem até um módulo rural regional. Aquilo que pode ser minifúndio aqui, pode ser que em outro lugar não seja, que aí vai depender desse valor aqui, ok? Aí vem lá, empresa rural. A tua apostila não põe empresa rural, mas eu gosto de colocar porque tem vários outros materiais que traz. Que vai diferenciar o que é uma empresa rural para um latifúndio por exploração. O que é uma empresa rural? É aquela propriedade que tem de 1 a 600 módulos rurais e ela é produtiva. Como assim, Celilza? Ó, então vamos imaginar que o nosso exemplo seria 20 hectares. 600 vezes 20 daria 12 mil hectares, tá? Então 12 mil hectares seria a minha linha de raciocínio. Significa que toda propriedade naquele lugar da fazenda, vamos supor, do seu Antônio, passou de 20 hectares até 600 módulos, quer dizer, de 21 até 12 mil hectares, ele pode ser uma empresa rural se ele for uma propriedade produtiva. Ou seja, se ele usa a terra, se ele produz, ela é uma empresa rural. Porém, se eu tiver uma propriedade, olha só, o latifúndio por exploração, de 1 a 600 módulos rurais, também, tá vendo? Ó, o tamanho é igual, ó, de 1 a 600, de 1 a 600. Porém, o que seria esse por exploração? Essa exploração não está no sentido de uso da terra, mas está no sentido de especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É aquela pessoa que tem uma terra
E ela ganha o dinheiro pelo valor da terra em si, e não pelo que ela produz. Então ela está especulando, certo? Então se eu pegar uma propriedade, vamos supor, agora a fazenda do senhor José, né? Tem lá 10.000 hectares, certo? Então tá dentro disso aqui, ó, de 1 a 600 módulos. Tem 10.000 hectares, certo? Mas ele, desses 10.000, ele usa, sei lá, umas 500 hectares, e o resto ele não planta, ele não cria, não é área de reserva, não é área de proteção ambiental, não é nada. Então a propriedade dele será um latifúndio por exploração, ele está especulando com a terra. Mas se um outro tiver também 10.000 hectares, e ele planta soja, ou ele tem uma área que ele cria gado, ele usa a terra, toda a terra possível de ser aproveitada, ele tem o mesmo tamanho, só que por ele ser produtivo, ele vai ser uma empresa rural. De boa? E o latifúndio por dimensão, acho que o nome já diz, dimensão por tamanho é aquela propriedade que tiver acima de 600 módulos rurais. Então, no caso, se são 12.000 hectares, seriam aquelas propriedades que têm mais de 12.000 hectares no lugar. Aí você fala, cara, mas existe? Existe. Mas é um percentual muito pequeno, certo? Aí eu já vi várias vezes cair na prova assim, ó, por exemplo, um latifúndio por dimensão no Brasil, muitas vezes ele chega a menos de 0,5%. Aí você fala, cara, menos de 0,5%, então quer dizer que não existe concentração de terra, as pessoas mentem. Não. Isso aqui é classificação por propriedade e não por proprietário. Se eu for ver um grande latifundiário, ele não tem uma propriedade, ele tem várias. Se eu somar toda a quantidade de terra que ele tem, com certeza ele seria um latifundiário por dimensão. Mas como essa classificação é feita por propriedade rural, ele camufla o resultado. Então dá a impressão que não tem essa grande concentração de terra. Entenderam? Então vou repetir para a gente finalizar. Vou juntar tudo aqui. Módulo rural é o tamanho que uma propriedade tem que ter para que uma família tire seu sustento. O tamanho dessa propriedade vai ser variável. Baseado no módulo rural, eu classifico uma propriedade como minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração ou latifúndio por dimensão. Um minifúndio é aquela propriedade que tem até um módulo rural, ou seja, o tamanho que uma propriedade tem que ter para a família sobreviver. Ok? Exemplo, 20 hectares que eu coloquei. Qual a diferença de uma empresa rural e um latifúndio por exploração? Os dois têm de 1 a 600 módulos rurais. Só que a empresa rural ela é produtiva e o latifúndio por exploração ele é de especulação. E o latifúndio por dimensão é aquele que ultrapassa 600 módulos rurais. Ok? Bom, olhando aqui, pessoal, como é que ficaria a distribuição dessas terras no Brasil? Isso aqui eu peguei baseado no gráfico que vocês têm na sua apostila. Olha só. Isso que as pessoas confundem, então preste atenção. Tamanho da propriedade, eu peguei esse dado da sua apostila, tá? Até 200 hectares, de 200 a 2.000 hectares e mais de 2.000 hectares. Não esqueça que 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. E aí, como é que eu classifico a propriedade por tamanho, por número de estabelecimento, quantos por cento de estabelecimento tem esse tamanho e quantos por cento da área? Da área é a terra. Quantos por cento dessa área do país está nas mãos desses proprietários? Então, o que a gente observa? Que até 200 hectares corresponde a 92,6% do estabelecimento, ou seja, quase 93% das propriedades brasileiras têm até 200 hectares. Só que se eu somar toda a quantidade de terra que esses quase 93% têm, corresponde a 28,4% da terra do país. Então é um monte de gente com pouca terra. Tá percebendo? Aí se eu aumentei de 200 a 2.000 hectares, olha como cai. Eu tenho 6,7% das propriedades brasileiras que tem de 200 a 2.000, certo? Mas tem 36% da terra, ok? E aí quando você pega propriedades com mais de 2.000 hectares, que a gente acha que quase não tem, olha lá, é 0,8%, gente, não dá 1% que tem mais de 2.000 hectares. Porém, se eu somar toda a terra que esse 0,8% de estabelecimento tem, corresponde a 35% da terra do país. Então, o que a gente observa? Que olha só, se eu somar esses dois aqui, ó, 6,7 e 8,7, gente,
Se vocês olharem, dá em torno que de 7% de todos os estabelecimentos rurais do Brasil possui em torno, olha lá, tá? Olha a quantidade, pessoal, praticamente, né, quase 80% da terra do país. Então você tem muita terra na mão de poucas pessoas. Cuidado com uma coisa, o que é que predomina? Presta atenção numa pergunta dessa, e isso cai muito em prova. O que é que predomina no Brasil? Quando eu perguntar em número de estabelecimentos rurais, olha lá, 92% até 20 hectares. Então, em número de estabelecimentos rurais, predominam os minifúndios e pequenas propriedades. Então, a maior parte das propriedades brasileiras, dos estabelecimentos rurais, que nós chamamos, tá? Ou fazendas brasileiras, ou sítios, ou chácaras, são pequenas propriedades. A maior parte. Porém, se eu analisar em relação à área, quem que é dono da área? Os latifúndios. Então, como é que a gente avalia que no Brasil existe uma estrutura fundiária concentrada? Ah, você tem muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Então, o Brasil é um país de grande concentração fundiária. E isso, como nós vimos, já é uma herança da própria colonização e a tendência é isso cada vez mais crescer. Porque o pequeno, muitas vezes, ele não consegue sobreviver, ele acaba vendendo muitas vezes para o outro e esse que era já grande se torna maior ainda comprando, né, anexando a propriedade dos vizinhos. Ok? Bom, então isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Por isso que no Brasil nós falamos que eu tenho uma estrutura fundiária concentrada no Brasil. Por quê? Aí você fala, pô, mas se a maior parte é minifúndio, como é que é concentrada? Você tem que fazer essa relação, estabelecimento e área, tá? Se você analisar só de uma maneira, te induz ao erro. Então a maior parte das propriedades brasileiras são minifúndios, só que elas têm muito pouca terra. E a menor parte são as grandes propriedades, só que ela concentra a maior parte da terra. Por isso que a terra está concentrada, por isso que eu tenho uma estrutura fundiária concentrada. De boa? Bom, e aí o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma terra concentrada, que eu tenho o que nós chamamos de concentração fundiária, tá? Concentração fundiária, o que vai acontecer? A partir do momento que isso ocorre, agrava os conflitos agrários. Então, teoricamente, para você amenizar a questão de conflitos agrários, a gente deveria fazer o que a gente chama de reforma agrária. O que é a reforma agrária? Então, eu queria explicação rapidinha aqui para a gente analisar esses dados aqui. A reforma agrária é um processo que funciona assim. Primeiro, o que é a terra ter a função social? Na verdade, essa questão de terra ter a função social, ela existe desde o Estatuto da Terra. Tá? Mas praticamente ela não teve esse uso. Desde quando isso passou a ser obrigatório no Brasil? Desde a Constituição de 88. Que todo mundo, presta bem atenção, todo mundo, independente do tamanho de terra que você possa ter, que você possa herdar, possa adquirir, certo? Você, brasileiro, tem direito à posse da terra. Está na Constituição, nós temos o direito à propriedade privada. Não me importa se você tem uma propriedade pequena, média, grande ou um latifúndio, você tem direito à posse da terra. Porém, o governo, para tentar assegurar que você, sendo proprietário da terra, você vai usar essa terra para gerar, produzir alguma coisa, porque é em cima disso que o governo também ganha, tá? Ele determinou o seguinte, que a terra tem que cumprir uma função social. E o que é cumprir a função social? Você tem que produzir. O que você vai produzir? Você que determina. Se você vai plantar soja, batata, tomate, ou vai criar boi ou galinha, você que define. Mas você tem que produzir, usar essa terra. E automaticamente, se você produz, você vai gerar trabalho. Se você tiver uma propriedade do tamanho do que for, se você produzir e gerar trabalho, quer dizer que a tua terra cumpre a função social. Então, segundo a legislação agrária, e está na Constituição de 88, essa terra, se você cumprir a função social, ela será uma propriedade produtiva. E se ela for produtiva, ela não será alvo de reforma agrária.
Por quê? Porque você está cumprindo a lei. Porém, se você tem uma terra e você não produz, automaticamente você não gera trabalho conforme a lei exige, essa tua terra poderá ser classificada como improdutiva. Poderá. Não vou falar que vai ser, porque nós sabemos que tem muita terra improdutiva no Brasil que até hoje não foi feita reforma agrária e eu acredito que não vai ser feita, tá? Mas estou falando que é a lei, ok? Não estou falando se está certo ou está errado, não é o meu objetivo aqui, é falar o que é reforma agrária. Então, olha só, se você não cumprir a função social, a tua propriedade passa a ser improdutiva. E aí o que acontece? Se ela for improdutiva, quer dizer que você não cumpriu a função social. Se ela for improdutiva, quer dizer que você não cumpriu a função social. Essa terra, ela poderá ser desapropriada. O que é desapropriação da terra? O governo vai lá, toma posse da sua terra e vai, presta atenção, desapropriar não é expropriar. O que o governo faz na desapropriação? O governo toma a tua fazenda, porque você, segundo a lei, não cumpriu a função social, então é improdutiva. Aí eu vou te indenizar pelo valor da terra e pelas benfeitorias que tiver nessa propriedade. É lógico que esse valor da terra e as benfeitorias vai ser baseado num parâmetro do governo, que grande parte das vezes, e a grande parte sempre, né, não vai pagar o valor de mercado. E aí você recebe a indenização pelo valor da terra, quantos hectares tem e as benfeitorias que te tem a propriedade, e aquela terra passa a pertencer ao Estado, ou seja, a terra é do governo, do Estado. Aí o que ele faz com essa terra? Ele pega essa terra e ele redistribui essa terra em lotes. Aí esses lotes, os tamanhos, vai ser baseado na condição natural do lugar. Quanto melhor o lugar, o lote vai ser menor. Quanto maior o lugar, esse lote vai ser maior e assim por diante. Aí o que acontece? A partir do momento que você desapropria, você redistribui essa terra e a pessoa recebe essa terra, ele é um assentado. Presta atenção, qual é a diferença de um assentamento rural e de um acampamento? Um acampamento é quando você vai ter ali, morando naquele determinado lugar, grupos de pessoas que são chamadas de sem terra. Eles estão ainda à espera da terra. Isso é um acampamento. Um assentamento rural é quando a reforma agrária já aconteceu. Então, se você passa em alguma região e vê lá assentamento tal, quer dizer que aquele lugar um dia era uma propriedade privada. Essa propriedade privada ela foi desapropriada e foi redistribuída em lotes e entregue ao trabalhador rural que está cadastrado. Detalhe, essa terra é do trabalhador rural? Não, essa terra pertence ao Estado. Significa então que esse assentado ele não pode de imediato vender essa terra. Ah, mas isso acontece? Pior, acontece, nós sabemos disso, porque não tem fiscalização. Só depois de um prazo previamente determinado que esse assentado receber o título da terra, certo? Aí que a terra passa a ser efetivamente dele e aí ele poderia fazer teoricamente o que ele quiser, certo? Mas não esqueça, um assentamento rural, de início, a terra pertence ao Estado. Uma observação, você já deve ter observado que quando você viaja, inclusive aqui no estado, nós temos muito acampamento rural na beira de BR. Por quê? Porque até o governo Fernando Henrique, o movimento invadia as fazendas, certo? Porque ainda, se não foi feita reforma agrária, é invasão de propriedade privada, só que eles não chamam de invasão, eles chamam de ocupação, são visões diferentes, mas legalmente é uma invasão, porque a propriedade ainda é privada, e aí ele ficava acampado ali anos, pressionando o governo a fazer reforma agrária. Aí começou a virar febre, todo mundo começou a invadir. Aí no governo Fernando Henrique foi feita uma lei que se aquela propriedade ela foi invadida pelo movimento, ela nem vai ser analisada na reforma agrária. Por isso que os acampamentos, eles ficam na beira de BR, porque teoricamente BR é rodovia federal, né? E na beira de BR é uma terra que pertence à União, então pode estar ao lado da cerca da fazenda, mas ele não está dentro da fazenda, então ele fica acampado ali à espera da terra, que nem sempre é naquele lugar que ele vai pegar, se pegar. Ok? Então, a partir do momento que ele recebe a terra, ele passa a ser um assentado.
Qual foi o período, qual foi o governo que mais teve assentamentos, a criação de assentamentos rurais no Brasil? O governo Lula, durante os dois mandatos, os 8 anos, e depois o governo Fernando Henrique. Eu sempre falo que são os únicos governos que a gente pode comparar, porque né, desde 88 para cá foram os 2 únicos governos que permaneceram exatamente 8 anos no mandato, ok? E aí o que acontece? Como isso aqui é um problema muito grande, porque são interesses diferentes, interesses políticos, econômicos, de grupos, de fazendeiros, de movimentos, isso gera conflitos, tá? Aonde que nós temos os grandes conflitos agrários? Vocês têm na apostila de vocês um mapa onde ele mostra aonde você tem maior número de mortes. É lógico que nós temos conflito agrário em todo lugar do Brasil, inclusive aqui no MS, tá? Mas a região considerada mais problemática em relação ao conflito, tá, agrário, é uma região, pessoal, que nós chamamos aqui, ó, de Bico do Papagaio. Aonde que fica o Bico do Papagaio? Na divisa, no extremo norte do Tocantins com o Maranhão e o Pará. É uma região que o conflito de terra é muito grande e ali geralmente o número de assassinatos é muito grande. Não só de poceiros, como de pessoas que defendem ou também de extrativistas. Ok? Então o conflito agrário no Brasil não é um problema de hoje, é um problema que sempre ocorreu. Alguns momentos isso cresce mais, outros dá uma abafada, uma amenizada. Então ultimamente a gente quase não escuta falar tanto, mas isso não quer dizer que o problema já foi solucionado. Ok? Gente, preste atenção, toda vez que cai esse conteúdo e cai bastante em prova, geralmente ele traz muitos dados que você tem que analisar estatisticamente, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um beijão e tchau, tchau.